nessa noite, o desejo do meu coração é que você leve para sua casa uma porção especial. Para que você saia dessa noite aqui um pouquinho mais, com a sua fé um pouquinho mais acrescentada e com a sua esperança um pouquinho mais fortalecida. Para isso, nós vamos começar refletindo no texto de Isaías, que é uma promessa para a sua igreja. Abra comigo Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. No verso 9. Nós estamos refletindo sobre fé, nós estamos refletindo sobre esperança. E esse texto em especial, ele traz para nós, ele alimenta a nossa fé e a nossa esperança. A palavra diz assim: ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma, em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa é uma promessa, e isso vai acontecer. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E é com esse versículo, com esse sopro de promessa, que nós queremos meditar hoje no que Deus quer acrescentar ao meu e ao seu coração. Temos vivido dias onde falar sobre fé e esperança é um desafio, porque não são poucos as tribulações que a gente tem enfrentado. Cada dia é um leão e é um gigante, né? Cada dia é um leão que a gente mata, e aí quando a gente pensa que acabou, vou ter um tempinho tranquilo, e aí vem um gigante. Aí os dias estão bem difíceis. Quando você pensa que seu filho em algum lugar traz tranquilidade, e aí vem, às vezes, uma notícia mal, aconteceu alguma coisa, os dias têm sido mal. Muito mal. Quando você pensa que, de algum lugar, você vai alcançar algum benefício, alguma coisa boa, aquilo só vem coisa ruim, notícias ruins para você. Assistir televisão está muito ruim, está muito difícil. Tem pessoas que até estão deixando de assistir telejornal, porque não aguentam o tamanho de problemas e desastres. Então, os dias estão muito ruins, muito pesados. Quando passam-se alguns dias de uma tragédia, logo vem outra. E parece que não cessa, que não acaba. Então, falar sobre fé e esperança tem sido um desafio. Sabe por quê? Porque a nossa fé e a nossa esperança tem sido devorada como uma avalanche. Assim como foi lá em Belo Horizonte, né? A nossa fé e a nossa esperança tem sido devorada pelas dificuldades e pelas tribulações. Mas é interesse de Deus que você traga ressignificação nisso que você crê, na sua fé e na sua esperança. Por isso é um desafio falar sobre perseverança, é um desafio falar sobre promessa. Quando a gente fala, espera em Deus nas promessas, a gente faz aquela carinha assim, né? Porque parece que Deus está demorando, parece que aquilo que Ele prometeu não chega nunca, chega até para o vizinho, mas para mim está demorando tanto chegar. E aí, às vezes, a gente vai desanimando na fé, a gente vai desanimando naquilo que é a nossa esperança. Por isso, eu queria começar perguntando a você. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde eu tenho colocado a minha esperança? No que eu espero? Ou em quem eu espero? O que você está esperando? O que é que você está esperando? Você está esperando em Deus? Você está esperando em alguém? Em alguma coisa? O que é que você está esperando? Porque isso vai definir o seu destino. O que nós esperamos, onde nós depositamos a nossa fé, vai definir o meu destino. A nossa fé, a gente sabe que ela é a certeza. Amém? Fé não é dúvida, não é talvez, não é será que. Fé é certeza. A fé que nós temos, ela é convicção
de tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, a seu respeito sobre sua igreja, toda palavra que Ele disse, essa palavra vai se cumprir, ela é verdadeira, eu pego isso e tenho fé, eu creio nisso, porque Ele disse vai acontecer. Então, fé nunca é dúvida, nunca é, talvez um dia Deus faça. Fé é certeza, fé é convicção. Por isso, a nossa esperança está fundamentada nessa certeza. A nossa esperança está fundamentada nessa fé, nessa convicção. Mas quando essa fé é abalada? E quando essa esperança é abalada? O que acontece? Quando esse fundamento é abalado, porque nós, filhos de Deus, somos conhecidos por aqueles que esperam. Amém? Pelo menos eram assim os nossos corinhos antigamente, né? A gente cantava muito corinho que dizia assim: eu espero no Senhor, um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e assim eu espero, eu creio, Ele não tardará. Inúmeros corinhos. Eu lembro que na minha época, lá na minha congregação, meu pastor começava o culto sempre com corinho. Vários corinhos, e emendava um no outro, como se eles fossem costurados um no outro. Vários corinhos. Para quem não lembra dos corinhos, quem não conhece corinho aqui? Levanta a mão. Só a Vitória? Corinho. São essas canções pequenininhas, ritmadas, né? Repetitivas, e elas também são repetitivas. Geralmente a gente repete a mesma frase, né? Só que elas são carregadas com muitas promessas. São músicas curtas, às vezes elas se repetem, suas frases se repetem, mas elas são carregadas com muitas promessas. E antigamente a gente cantava mais corinho aqui. Eu acho que eu cheguei ainda a pegar um pouquinho aqueles senhores, na hora da oferta, da Santa Ceia, eles cantavam alguns corinhos aqui ainda, né? Cheguei a pegar um pouquinho aqui. Mas antigamente era assim, era muito mais fácil a gente recorrer a essa fé. As nossas canções eram muito mais cheias de promessas, de valores imutáveis, do destino eterno que é o Senhor. Mas porque a nossa fé e a nossa esperança, ela está se desvaindo, ela está se perdendo por causa das tribulações, das dificuldades que muitas vezes a gente vive e não entende. A minha vida com Deus, então, está em xeque. Aquilo que eu creio, aquilo que eu espero está em xeque. Porque nós, filhos de Deus, somos conhecidos por aqueles que esperam. Esperam o quê? O que você está esperando? Responde aí para você, para dentro de você. O que você espera? Nós somos aqueles que esperam no Senhor um novo céu e uma nova terra. Nós somos aqueles que outrora vivíamos no pecado. Antigamente, nós vivíamos escravos do nosso corpo. A gente se entregava a tudo aquilo que a gente queria fazer. Se eu queria beber muito, eu bebia muito. Se eu queria me prostituir, eu me prostituía. Se eu queria viver na luxúria, viver na lascívia, viver na ganância, eu vivia. Mas eu conheci Deus. E aí, o peso do pecado que sobre mim seria a condenação, seria a morte. Quando eu conheço Jesus, simbolizado ali por aquela cruz, o sangue dele vem sobre a minha vida, e aí então eu não vivo mais essa condenação. Aí esse sangue de Jesus não permite então que eu viva a condenação do meu pecado. Por quê? Bom, se Deus disse que o salário do pecado é a morte, se eu pequei, alguém tem que morrer então. Certo? Se eu e você pecamos e não morremos, alguém morreu. Alguém teve que pagar esse preço. Então, Cristo, na sua plenitude, a Bíblia fala que em Cristo, em Colossenses, no
livro de Colossenses diz que em Cristo habita a plenitude de toda a divindade. Corporalmente em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Esse homem, esse Deus que se fez homem, foi na cruz para morrer por aquele pecado que era meu e seu. Então, outrora, era para eu morrer. Era para eu viver as consequências desse pecado, mas ele morreu no meu lugar. Então, hoje, você não precisamos mais morrer. Isso é evangelho. O evangelho é isso. É alguém que vivia uma vida de pecado. Outrora, o nosso entendimento era inimigo de Deus, não conhecia Deus. E tudo que eu fazia era só pecar, pecar, pecar e pecar. Mas um dia Deus veio até mim. Eu conheci Jesus. Eu conheci uma pessoa que disse para mim: filho, tudo isso que você viveu te dá a consequência de morte. A consequência de tudo isso que você viveu é pecado, mas eu tenho uma boa nova para te contar. Eu já paguei as consequências desse pecado. Agora o meu sangue te dá a liberdade, não só para ser livre da morte, mas para ter vida em plenitude. Isso é evangelho. Ele não só te livrou do inferno, ele não só te livrou da condenação do seu pecado, como ele te deu vida. E uma vida em plenitude. Por isso nós somos esse povo, conhecido por alguém que espera. Espera o quê? Não só espero salvação. Não só espero que ele me livre aqui da minha vida terrena, mas eu espero um novo céu e uma nova terra. Vamos ver lá onde está escrito isso? Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse 21. Olha que promessa maravilhosa. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono de Deus disse: estou fazendo novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Por isso nós não devemos colocar a nossa esperança em outro lugar que não seja no Senhor. Ele é a nossa esperança. A esperança de que Ele vai não só me livrar das consequências do meu pecado, não só melhorar a minha vida, como Ele vai me levar para um novo céu e uma nova terra. E lá não haverá mais choro, nem motivo de choro. Não haverá mais amargura, não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão. Quem não sonha com esse lugar, gente? Quem é que não sonha viver num lugar que é perfeito? Onde a palavra diz, lá em Isaías, aquele texto de Isaías que nós lemos, diz assim: a criança vai brincar próxima ao ninho da víbora. Nós deitaremos com o leão, o urso vai brincar com o filhote do leão. Ninguém vai matar ninguém. Nada mais vai fazer mal a ninguém, não haverá mais morte. Quem não sonha com um lugar perfeito como esse? Aqui em Apocalipse está falando desse novo céu e essa nova terra. Que é isso que a gente espera. Pelo menos deveria ser isso que a gente deveria esperar. Eu não tenho que esperar só para as coisas dessa vida. Eu tenho que esperar em Deus
que Ele venha me buscar para me levar para esse novo lugar. Está difícil aqui? Está muito difícil. Vai ser muito melhor lá. Muito melhor lá. Então, eu tenho percebido que as pessoas têm perdido a sua fé em Deus. A fé está fraca, a fé está devagar, a esperança está quase acabando, porque elas não sabem mais o que esperar, ou então estão esperando em coisas que não deveriam esperar. Por isso eu comecei perguntando, onde colocamos a nossa esperança? Em que você está colocando a sua esperança? Em quem? O que é que você está esperando? A palavra de Deus diz, a palavra dele diz que ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. Salmo diz, porque ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. Em Salmo também diz que a nossa esperança está no Senhor. Em Salmo também diz que na tua palavra depositei a minha esperança. Por isso, nosso desafio, mais do que nunca, é tirar a nossa esperança daquilo que não é eterno. Quando você está mal financeiramente, você recorre àquele que adorna a sua beleza, os lírios do campo? Ou você recorre para o cheque especial? Quando os dias maus financeiros chegam e apertam a gente, você recorre a um agiota ou você recorre àquele que alimenta os pardais, as formigas e as borboletas? Não tem mais valor nós que somos filhos de Deus? Onde é que nós estamos colocando a nossa esperança? Por que é que recorrer às coisas naturais, terrenas, e que se perecem, por que isso está controlando mais o nosso coração do que recorrer ao Senhor? Que quando Ele diz, a sua palavra ela nunca volta vazia. Que quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz. Por mais que para mim seja tardio. Ele não demora. Nós aqui não temos paciência. Ele não está demorando. Nós aqui não estamos sabendo esperar. Por isso o desafio nosso é encontrar no seu espírito a paciência necessária para esperar, mas saber esperar e o que esperar. Por isso que essas duas promessas, tanto de Isaías, tanto de Apocalipse, fundamentam um pouco a nossa esperança e a nossa fé. Está todo mundo aqui comigo? Não é pouco o número de pessoas que enchem os auditórios das congregações com sede em Deus, para que Deus sacie a sua sede, a sua fome de coisas naturais, de coisas terrenas, de coisas passageiras. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, nós não somos desta pátria. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui, não somos brasileiros. Somos espirituais. Somos seres espirituais comprados por um precioso sangue. Você tem dono. Você foi comprado. E o teu Senhor foi para o Pai, mas Ele foi preparar um lugar. E Ele disse que Ele está indo preparar moradas para nós. Então, por que vivemos como se fôssemos daqui? Por que a gente está vivendo como se a minha vida acabasse no dia que colocassem terra sobre o meu caixão?
Por que todo o meu esforço, meu empenho físico, financeiro, psicológico, acadêmico, só está voltado para aquilo que é terreno e passageiro? Porque isso é que define o meu destino. Lembra que eu falei? A minha fé e a minha esperança definem o meu destino. Então, se eu espero só para as coisas dessa vida, é só isso que eu vou viver. Se eu espero em Deus só para Ele resolver a minha vida, que inclusive está mais ou menos, é só isso que eu vou viver. Mas eu vim aqui nessa noite te lembrar a igreja do Senhor Jesus que se reúne em Goiânia, no Conjunto Fabiana, que você é um ser espiritual. Eu sou espiritual. Você não é e não se define pelo que você veste. Você não é e não se define pela sua conta bancária. Você não é e não se define pelo seu linguajar. Cariocas e goianos. Não somos daqui, meus irmãos. Nós temos uma pátria celestial, mas parece que ninguém quer ir para lá. Parece que perdeu o sabor de esperar que o Pai venha e enxugue dos olhos toda lágrima. Parece que a gente está mais amando o mundo do que amando as promessas de Deus. E aí não vivemos plenitude de vida e ficamos, tô aí, né? Como é que você está, irmão? Tô aí, né? Vida, como é que tá? Tá indo. A começar por mim. Se não vivemos plenitude, excelência daquilo que nós temos em Cristo, é porque esperamos nas coisas naturais. Estamos esperando só que Deus venha resolver a nossa conta bancária, a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional. E se Deus fizer isso, nossa, está ótimo, está tudo bem. E aquilo que é eterno? E aquilo que não se vê? Porque isso é que vai permanecer para sempre. Então, o próprio Jesus falou, por que vocês vivem assim? O que eu tenho para vocês é algo muito maior. O lugar que eu quero levar vocês é para um lugar infinitamente melhor. E, inclusive, aqui em Apocalipse diz, porque essa terra já passou. Existem novos céus e nova terra. Um lugar onde essa amargura e essa dor que você carrega no seu coração, lá não vai existir. Porque você vai estar face a face com o seu Criador. Tem muita gente que fala assim, quando eu estiver com Deus, eu vou perguntar muita coisa para Ele. Quem já não falou isso? Quando eu estiver com Deus, eu vou perguntar por que a Eva teve que fazer isso? E por que Adão foi assim? E por que isso? E por que aquilo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está na presença de Deus, não existem nem perguntas. Porque eu sei que a minha condição miserável é tão grande que de mim naturalmente não flui nada de bom. E se por algum instante ou segundo eu consigo estar na presença dele, é pura graça e misericórdia. E aí você acha que eu vou ter coragem de perguntar para ele alguma coisa? Nós seremos cheios da plenitude de Deus. A Bíblia fala que quando ele vier, nós seremos como ele é. Por isso, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo possa ressignificar no seu entendimento, no seu coração, de fato, o que você realmente está esperando em Deus. Porque é muito mais do que as coisas terrenas e naturais. Que, inclusive, a sua palavra um dia disse para nós que se nós estamos esperando em Deus apenas para Ele resolver coisas naturais e terrenas, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
Por isso, um desafio nosso é devolver para Deus o lugar no nosso coração, onde Ele nunca deveria ter saído. Tem muito filho de Deus que nos dias atuais, hoje, já não tem mais esperança. Não esperam mais, nem nas coisas naturais, quanto mais nas espirituais. Tem muito filho de Deus que já não acredita mais que é possível ter a sua história transformada. Tem muito filho de Deus que já não acredita mais que é possível ele vencer o pecado e ter uma vida de liberdade. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou. E Ele já venceu o pecado. Então, se eu estou nele, eu também posso vencer o pecado. Amém? É possível viver uma vida onde você não é mais escravo de pecado. É possível você viver uma vida onde você não mais vive em litígio com o seu esposo. É possível viver uma vida de plenitude com os seus filhos, mesmo naquela bagunça de meio-dia na hora do almoço. É possível ter uma vida de paz. É possível ter paz no coração, mesmo que a enfermidade tenha batido na minha porta, porque eu sou espiritual. Isso aqui é só uma carne. Isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro. A Osana não é isso aqui. A Osana de verdade não tem esse cabelo. Isso aqui é uma carne que vai perecer daqui a alguns anos. Quer dizer, já está perecendo, né? Cada dia que passa, mais uma ruguinha, né? Mais um fiozinho branco. Você não é essa capa. O que Deus tem para você é muito mais do que te revestir de beleza. Por que então você está permitindo perder a sua esperança e a sua fé, que é justamente o fundamento que comunica você com o seu Criador? O que comunica você com o seu Criador é a sua fé e a esperança que você tem nele, que dias melhores virão. Nós, filhos de Deus, somos conhecidos por um povo que espera em Deus que dias melhores virão. É possível viver dias melhores, por mais que os meus olhos naturais não veem. Desde quando somos guiados pelos olhos da carne? Por isso, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não rejeite essa voz. Então, se você hoje está ouvindo a voz do Espírito Santo, não rejeite essa voz. Se você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você e ele quer ressignificar a sua esperança e a sua fé, dê ouvidos a isso. Porque eu sei que tem pessoas aqui que, assim como eu, podem ir além, podem fazer muito mais, mas não estão conseguindo viver isso, porque já perderam a esperança. E essa é uma noite que Deus quer renovar a sua esperança. Essa é uma noite onde Deus quer renovar a sua fé, mas fazer com que você tenha esperança no que tem que realmente ter. A minha esperança não está no outro. A minha esperança não está na outra. A minha esperança não está na conta bancária. A minha esperança não está na cirurgia. A minha esperança não está em coisas naturais e terrenas. Você não é essa carne que você está andando. Você é espiritual e tem muito, muito mais de Deus que você tem que viver. Muito mais, irmãos, do que sair da sua casa e vir para um culto, bater um pouquinho de palma, dar uma ofertinha, ouvir uma palavrinha para casa. Tem muito mais de Deus. Tem cura de Deus para fluir de você. Tem louvores e canções novas que só você pode escrever. Tem palavras edificadoras e encorajadoras que está esperando sair da sua boca. Tem mais de Deus para você.
Você não é uma pessoa só que tem que ficar de casa para o trabalho, trabalho, casa, casa, faculdade, faculdade, igreja. Tem mais de Deus. Por que você está já entregando os pontos, levantando a bandeira branca e dizendo, não dá mais, cansei de esperar. Sabe por quê? Porque você está esperando na coisa errada. Você está esperando o que não é para esperar. Você está esperando em quem não tem que esperar. Você tem que esperar no Senhor. Porque ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. A nossa esperança está no Senhor, Salmo diz isso. Na tua palavra depositei a minha esperança. Você não pensa que isso está sendo um desafio para mim? Viver isso? Hoje, nos últimos dias, as meninas que caminham comigo sabem o nível do desafio que eu estou tendo que enfrentar de colocar a minha esperança naquele que não muda, naquele que não erra. 1 Tessalonicenses diz que a nossa esperança está em Cristo que ressuscitou dos mortos. Em Apocalipse, como nós lemos, diz que existe uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Em João diz que aquele que crê, olha esse texto de João, preste atenção. Está vendo como, eu vou te explicar como a sua fé e a sua esperança definem o seu destino. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus não só ressuscitou, Ele é a própria ressurreição, amém? Por isso a Bíblia fala aqui, a palavra dele fala em João, que aquele que crê, não aquele que está lamentavelmente aguardando, mas aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Mesmo que tenha enfrentado mortes em algumas coisas, viverá, porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Por isso, a nossa esperança precisa ser como âncora da nossa alma. Abra comigo nesse texto. Olha que texto magnífico. Hebreus, capítulo 6, no verso 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. A gente, quando vai jurar alguma coisa, tem que jurar em nome de Deus, né? Deus, não havendo ninguém superior a Ele, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juraram por alguém superior a si mesmo. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável de seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. O que são essas duas coisas imutáveis? A promessa. A promessa é imutável. Quando ele disse a sua promessa, ele não precisaria falar mais nada, porque se ele disse, vai acontecer. Mas aí então ele acrescenta a segunda coisa. Então agora ele está jurando. Então ele não só prometeu, e isso já deveria ser o suficiente para eu crer, mas ele acrescentou um juramento em cima disso. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Agora olha o 19, que é o que eu quero focar aqui nesse momento. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que nós comentamos aqui que a nossa esperança e a nossa fé, ela define o nosso destino? Agora Deus está pegando isso que Ele prometeu a nós. Várias promessas na área financeira, na área afetiva, na área familiar, existem várias promessas. Só que nós somos como um barco, Ele está colocando a fé e a esperança como um exemplo de âncora. Então, se o escritor dessa carta está pegando a fé e está exemplificando a esperança como âncora, então ele está dizendo que nós somos como um barco. Mas ele está dizendo que as dificuldades da vida, então, não deveriam me levar de um lado para outro. Outrora eu estou ansiosa, outrora eu estou depressiva, outrora eu estou agitada, outrora eu estou melancólica. Eu não deveria estar sendo levada de um lado para outro como um barco à deriva. Nós, filhos de Deus, não podemos ou não precisamos ficar como um barco à deriva quando as tempestades e os ventos vêm. Porque o que me faz ficar seguro no lugar é a âncora que se chama esperança. Essa esperança é como âncora para a alma. Olha que palavra poderosa. Âncora para a nossa alma é a esperança que nós temos no Senhor. Então, quando eu espero em Deus, quando eu espero em Cristo, eu não sou mais levada de um lado para outro. Eu tenho até um limite. O meu limite é só até onde aquela corrente vai. Não é assim a âncora? A âncora, aquela peça de ferro, ela é presa ao navio por uma corrente. Então ela tem uma medida, amém? Os irmãos estão comigo ou estão com sono? A âncora, ela tem um limite de uma corrente, amém? Então eu posso ir só até onde essa corrente vai. Tem um limite. Então eu vou um pouco longe só por um pouco. A angústia do meu coração pode me levar para a tristeza só por um pouco, mas logo eu retorno para o meu Senhor. A agonia da enfermidade da carne, ela pode me levar para distante do Senhor só por um pouco. Tem um limite, mas logo eu volto para o meu Senhor. A tribulação dentro da minha casa, ela pode me levar para distante de Deus só por um pouco. Mas logo eu volto para o meu Senhor, porque Ele é a minha âncora. E a esperança que eu tenho nele é a minha âncora, que não vai deixar o meu navio à deriva. Todos nós que somos filhos de Deus, temos por isso, temos as promessas de Deus como âncora. Essa esperança é a nossa âncora. Âncora para o quê? Para a minha alma. Para a minha alma não ficar amargurada e tribulosa com as dificuldades da vida. Então eu posso ir um pouquinho distante, mas se eu tenho esperança em Deus, eu sei que Ele logo vem. Ele não tarda. Eu é que não estou sabendo esperar. Eu é que não estou conseguindo esperar a cura para a minha enfermidade chegar. Eu é que não estou sabendo esperar a cura para o meu filho chegar. Eu é que não estou sabendo esperar, mas Ele não demora. Deus não tarda.
E tudo que Ele disse se cumpre. Tudo que Ele prometeu para a sua igreja vai se cumprir. Só a sua salvação já é a promessa dele. Só a salvação que chegou na sua casa já é a promessa dele alcançando a sua vida. Então, quantos aqui querem renovar a sua esperança com o Senhor? Quantos aqui entendem que de fato a sua vida tem sido como um navio e as tempestades têm sido tão fortes, têm batido com ímpeto contra o seu navio, o vento, a tempestade, o dia mau, e tem tentado afastar você do seu Senhor? Mas quantos querem ter a esperança ressignificada como um âncora no seu coração? Quantos aqui desejam isso? Porque isso vai definir o seu destino. Aquilo que você espera vai definir para onde você vai. Então, se você espera só para as coisas nessa vida, a sua vida vai terminar aqui. Se você espera em Deus só para Ele resolver coisas naturais, é só isso que você vai ter. Mas se você entende que você é um ser espiritual, você foi comprado por um sangue, e esse sangue é precioso. Esse sangue não foi sangue de bode, não foi sangue de cavalo. Esse sangue foi o sangue de um único filho que é perfeito, que não tinha pecado. Você foi comprado por esse sangue e agora você tem dono. E além dele tirar você do inferno, ele diz: meu filho, chega mais, porque além de tirar você do inferno, eu tenho uma nova vida para você. Não precisa ficar vivendo essa vida na expectativa do que as coisas melhores. Você pode viver a vida, mesmo que ela seja difícil, com a esperança de que dias melhores virão. Sabe por quê? Porque Ele disse que dias melhores virão. Ele disse que o choro pode durar uma noite, 2, 3, mas a alegria logo vem. Ela logo vem. Eu não ouvi, a alegria logo vem. E aquilo que você está chorando, não vai mais haver motivo para chorar. É isso que você precisa esperar, meus irmãos. Tira a sua esperança daquilo que não é eterno, daquilo que não é paz, que não traz paz. Se está difícil, se está pesada, é porque você está esperando o que não era para esperar. Ou está esperando em coisas que não era para esperar. Eu queria então orar com você. Nosso tempo já está terminando. Eu queria orar com você. Porque eu sei que Deus pode mudar a história de pessoas aqui dentro só porque ressignificou o que seja esperança. Só porque entendeu que esperar vai muito mais além do que ficar sentado de braços cruzados. Eu espero naquele que preparou um lugar para mim, então toda a mazela da minha vida aqui vai ser resolvida, porque Ele vai me levar para um novo lugar. E lá nesse lugar não vou precisar mais ficar chorando, lamentando, porque Ele vai me entender. Eu vou contemplar a face dEle eternamente. Imagina você contemplar, olhar para o seu Criador eternamente. Adorá-lo eternamente, sem véu, sem dificuldade. Você vai ser como Ele. Olha que perfeito. Quem não quer um lugar desse? Por isso que a palavra fala que a ira de Deus vem sobre aqueles que não recebem essa palavra. Como pode uma promessa maravilhosa dessa, alguém ainda quando você evangeliza não aceita? Por isso a ira de Deus virá sobre aqueles que não aceitaram a tamanha bondade e benignidade. Eu queria convidar você a ficar de pé. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança tem que ser Cristo. Aqui, ó. A nossa esperança precisa ser Cristo e nada mais.
Você precisa esperar em Cristo e em mais ninguém. Só Ele pode trazer um sentido novo para aquilo que você está vivendo. Só Ele pode transformar a sua história e escrever um propósito que Ele designou para você. Cristo é a nossa esperança porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a nossa esperança porque o seu sacrifício foi perfeito. Ele era um homem que não tinha pecado e bastou ele morrer para que ele reconciliasse com Deus todas as coisas. Cristo é a nossa esperança porque ele morreu, mas ressuscitou. Ele foi no inferno. Você consegue entender isso? Isso aqui não é historinha para se ler em praça pública assim. Alegoria, alegoria, não é alegoria não. Ele foi no inferno. Tomou da mão do diabo a chave da vida e da morte. Ele ressuscitou. Ele levantou, foi aos céus e sentou à direita de Deus. E ainda está preparando um lugar para mim e para você. Essa é a sua esperança. Essa é a minha e a sua esperança. Você precisa esperar naquele que é eterno. Para de esperar em coisas naturais, você vai se frustrar. Para de esperar um salário melhor. Para de esperar num emprego melhor. Isso é só natural, isso é só terreno. Você é espiritual, lembra disso. Lembra que você é espiritual e você foi comprado por um alto preço. Por isso Cristo, Ele é a nossa esperança. Porque Ele é Deus, porque o seu sacrifício foi perfeito e porque Ele é a própria ressurreição e a vida. Nele e com Ele morremos para a carne e para o pecado. Mas com Ele também ressuscitamos para uma vida em plenitude. Se com Ele morremos para o pecado e para a condenação, com Ele também somos ressuscitados para uma vida em plenitude. Por isso, atenta para isso. Atenta que você é um ser espiritual. Atenta que você precisa tirar do seu coração esperanças naturais e terrenas. Eu queria entoar uma canção. À medida que a gente vai cantando, eu vou orando aqui para a gente remir o tempo. Amém? Que chama um adorador por excelência. Se você conhece, você canta comigo. Quero dar. Porque essa canção resume um pouquinho do que nós falamos aqui. Ouça e cante com a gente essa canção. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu só quero me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão, Deus. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Levanta sua voz. Tenho Adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Os irmãos aqui vão continuar cantando. E eu preciso orar por aqueles que querem ressignificar a sua esperança. Por aqueles que entenderam que têm colocado a sua esperança em coisas naturais e terrenas e precisam devolver a sua esperança para o Senhor. Se você entendeu que essa palavra é para você, porque eu já estou aqui há muito tempo, essa palavra é para mim, tenho vivido isso desde o fim de ano para cá.
Eu queria orar com você e por você. Saia do seu lugar. Eu queria que já que os intercessores já ficassem em prontidão, venha aqui na frente. Deixe o Espírito Santo ressignificar a sua esperança. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, dê ouvidos a essa voz e não seja rebelde. A palavra de Deus diz: se você ouve a voz do Espírito Santo, ouça atentamente, não seja rebelde. Deixe o Espírito Santo ressignificar a sua esperança. Volte a esperar no seu Criador. Ele trará solução para aquilo que você está vivendo. Ele colocará tudo no seu devido lugar. Basta você esperar em Deus.